noite. Ah, tá. Pronto, vai. Então, boa noite a todos, né? Um prazerzão estar aqui. É uma alegria estar aqui, né? Vendo essa telinha cheia de seres e corpos maravilhosos. E essa semana Feldenkrais sempre é muito especial, então, assim, receber esse convite, poder estar aqui, né, depois da formação, é assim, é uma grande honra. É, Bom, Feldenkrais é mais que um método, né? Eu vou começar falando um pouquinho de como eu sinto o Feldenkrais, depois eu falo de mim. Eu acho que o Feldenkrais para mim é muito mais do que um método, né? Ele é um espaço, né, que a gente descobre para se expandir, né? Ele traz as estratégias que vão fazer a gente realmente ir se encontrando com a gente cada vez mais. Acho que quando a gente é pequeno, a gente está totalmente na gente, né? Está totalmente nos nossos corpos, está presente o tempo inteiro com tudo que está acontecendo, nas relações, nas descobertas, né? Se deslumbrando a cada segundo, assim. Não importa, a gente não julga se as experiências são boas, se são ruins, a gente só embarca e vai aumentando o repertório. E no decorrer do caminho a gente vai ganhando aí umas restrições. Mas, né, de um alto aqui tempo a gente conseguiu ir descobrindo, né, que alguém que eu considero assim muito inovador, né, Feldenkrais foi um pioneiro assim, um cara muito iluminado quando ele desenvolveu esse trabalho que ajuda muita gente e particularmente mudou muito, né, a minha vida. Então, sou muito encantada com o Feldenkrais e poder hoje, né, trabalhar com isso é, assim, uma alegria imensa. Eu sou fisioterapeuta, me formei como fisioterapeuta, trabalho já há quase 30 anos, primeiro na área de neurologia infantil, então uma área que eu ainda atuo muito e sou muito apaixonada, trabalho com crianças. Mas aí no caminho da reabilitação eu passei em várias outras áreas, atendi adulto, atendi queimados, né? E todo tipo, né, de paciente no centro de reabilitação. Trabalhei também, tive experiência com saúde mental, porque eu trabalhei num lugar que tinham pessoas com várias síndromes, várias coisas e tal. E na minha formação, por mais que eu estudasse, eu não conseguia entender uma série de coisas, né? Então ficaram várias lacunas. E essas relações, né, do corpo, da mente, essa visão fragmentada, sempre foi uma visão que me incomodava muito, né? Então a gente percebia que não é como a gente falou muito essa semana, né? Não é o que você está fazendo, não é o movimento, é tudo que a pessoa traz, né? Ou que ela está deixando de expressar e que está ali precisando aparecer, precisando sair, precisando desse espaço, né? Então, eu conheci o Feldenkrais muito assim, assistindo vídeos na internet. Descobri uma terapeuta que é daqui de Goiânia, que morava nos Estados Unidos, e aconteceram várias coisas. Ela veio para cá para difundir o método, e ela trabalhava com uma discípula dele, né, a Nath, e eu fiquei muito encantada com como as crianças respondiam e melhoravam, e como que essa relação, essa conexão era gentil, né? E eu falava, gente, mas o que é isso, né? Parece uma mágica, assim, é um toque tão,
tão delicado, não tem nada obrigado, não tem posição, e o corpo assim agradece, né? E isso é tão lindo, é tão rico. Eu falei, eu preciso saber como que essa mágica aí acontece, né? E na época não era possível, a formação dela era fora, mas ela me falou: olha, não, ela é discípula do Feldenkrais. E aí eu fui pesquisar, vi que tinha o pessoal de São Paulo, né? E deixei lá no meu caderninho de grandes sonhos, até que chegou a oportunidade, né, de fazer a formação no núcleo, que também acho que tem toda uma pedagogia muito especial que vocês estão vivenciando aqui, que a gente também vivencia, além da formação no grupo de práticas online, que é esse espaço, né, de respeito, de acolhimento, né, de poder se expressar sem se preocupar com o que que os outros vão pensar, porque é um espaço muito acolhedor, né, muito gentil também. Então, há uma gentileza e os compartilhamentos, né, como a gente vem falando, eles enriquecem muito, né, toda a nossa experiência. Então, às vezes, mesmo sem vivenciar, você vai tendo uma intimidade tão grande ali com os movimentos, que às vezes só de ouvir alguém falando na prática, mesmo sem praticar, a gente percebe que o corpo já faz alguma coisa diferente, já vai acontecendo uma mudança. E essa é uma estratégia também do método, né, que é usar o potencial da imaginação, que a gente também, muitas vezes na nossa cultura, a gente tem perdido, né? Esse privilégio. Então, crianças brincam com coisas simples, né? Um pauzinho, uma colher, uma panela, e é um universo. E a gente também, às vezes, perde um pouquinho desse encantamento. E o método, ele traz isso para mim, né? Esse reencantamento, essa reapropriação do meu ser, do meu corpo, a gente vai se recheando de novo, vai encontrando esses caminhos, esses fios dentro da gente, vai tecendo novos tecidos, né? A gente redescobre que essa plasticidade, ela é viva mesmo, né? E que mesmo o que parece muito sólido, de sólido não tem nada, né? É muita energia que vai fluindo aí quando a gente vai se permitindo e escolhendo, né? Ter esse espaço de reconexão com a gente, e acho que tudo que o Feldenkrais criou é principalmente para isso, né? Para trazer essa liberdade. E esse tema, né, que chegou aí de revelar o corpo e liberar, hoje cedo a gente estava conversando, né, na prática da Gabi, sobre o que são, né, os espaços, o que que representa, né, liberar o pescoço, o que que é aliviar um ombro, acolher uma lombar, né, e os próprios relatos, né, e os sentimentos que a gente vai tendo quando a gente vai fazendo as práticas, vão mostrando que é liberar a nossa vida, né? Libera muito mais do que o esqueleto, do que os músculos, porque está tudo muito conectado. Então, esse espaço de conexão, né, e de integração, ele é muito especial, né? E hoje a gente vai convidar vocês, né, para fazer aí essa experiência de sentir e entrar em contato com o pescoço, o pescoço que conversa com várias outras coisas, né? Mas que também traz sua história, que traz alguns hábitos, alguns sentimentos, né? Que traz aí vários tecidos vivos que vão conversar com outros elementos aí, e a gente vai descobrir um pouquinho como é que é essa conversa, esse diálogo, né?
E nesse espaço, né, de experimentar a gentileza, o que é simples, né? Que às vezes a gente tem sempre uma ideia de que se não for complicado, se não for forte, né? Se não usar força, né? A gente não chega a lugar nenhum. E aqui a gente às vezes experimenta, às vezes, uma sensação bem diferente, né? Que quanto menos esforço a gente faz, quanto menos a gente se preocupa se está certo, se está errado, se está bonito, se está feio, mais coisas incríveis podem acontecer aí no percurso e nas novas trilhas que a gente vai criando. Então, quero deixar, né, um espacinho para se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma vontade ou algum insight que teve, né? A consciência também é uma coisa que a gente vê que muda muito, né, com as práticas. Às vezes a gente faz uma prática e vem uma enxurrada de ideias ou algumas vontades que a gente não sabia que existiam, né, e que começam a se expressar. Então, realmente vai criando aí muitos convites e muitas outras possibilidades, né? Não só para o corpo, mas para a vida, né? Como um todo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum compartilhamento, alguma sensação nova que apareceu depois da prática, né? Que às vezes na hora a gente não percebe, depois a gente está lá fazendo outra coisa que aparentemente não tem nada a ver também, e faz um link assim bem não casual do que pode ter reverberado bastante tempo depois, né? Eu tenho uma pergunta. É, achei legal o teu percurso, quando você falou do teu percurso, né, profissional, né, da atuação. É, em comparação com outros métodos que você teve contato, eu não sei se você teve contato com RPG ou Alexander ou outras técnicas somáticas, né? Como é que você consegue comparar? Como é que você caiu aí? Eu sei que você é uma coisa intuitiva também, né? É uma coisa que você gosta, tá, não sabe explicar, mas como é que você, comparando esses métodos com o Feldenkrais, como é que é isso? Boa noite, Emílio. Então, assim, eu não costumo comparar, eu sou muito curiosa. Isso, isso também é uma identificação minha com as crianças, eu sou muito curiosa. Então, tudo que eu ouço falar, eu busco conhecer pelo menos um pouquinho, né? E eu acho que todos esses métodos, né, eles têm um espaço importante, mas eu sempre fui convidada a pesquisar mais coisas sistêmicas, né? Porque eu realmente percebia na minha prática que não tem como realmente separar a emoção, sentimento, crença, como que você percebe o mundo, seus pontos de vista, de como seu corpo está funcionando. E essas eram as lacunas. Então, por exemplo, eu conheci vários outros métodos, não cheguei a fazer, né, outras formações, eu fiz a formação em yoga, então uma formação em yoga e fiz vários cursos, né, de face, de várias coisas, e outras áreas integrativas também, né? Mas assim, como o Hans falou, eu acho que não é só a técnica, né? É o olhar do profissional para a pessoa que vai ser trabalhada. Qualquer técnica, né, dependendo da sua visão, né, sobre a saúde, sobre o que é tratar outra pessoa, outro ser humano, ela pode, né, ser modificada, porque a técnica não é o que vai resolver, né?
mas esse cuidado, esse olhar para o ser humano dessa forma integral, isso muda tudo. E o Feldenkrais, ele tem, né, assim, no trabalho dele, essa percepção que eu vejo mais clara, né, que eu não tinha visto em outras coisas, como ele traz a questão da intenção que você coloca, da ideia para fazer o movimento. E eu acho que isso também está no profissional. Qual que é a intenção, né? É corrigir? É uma das coisas que o Feldenkrais não faz. Ele não impõe, ele não corrige, ele não obriga. Então, ele dá esse espaço. Isso eu não vejo tanto em outras técnicas. Embora é possível que algum profissional que tenha uma visão mais aberta, né, possa usar de uma forma diferente, né? Mas quando, Léo, quando o Feldenkrais não funciona, por exemplo, com criança, alguns casos que você relatou aí, quando não funciona, como é que você lida com isso? Porque há casos que não funcionam, né? Não é uma panaceia para tudo, né? Não é sobre funcionar, porque funcionar depende da sua expectativa do que é o resultado. O Feldenkrais, ele inclusive não fala dessas expectativas, porque na concepção dele isso atrapalha, inclusive, e a gente vê isso na prática, o aprendizado. Porque se você limita aquilo que a pessoa pode encontrar, né, nos caminhos dela, você está impedindo que algo novo possa surgir, né? Então, assim, eu trabalho com crianças com Feldenkrais, eu acho que o resultado é fantástico. É diferente o trabalho, porque não é uma condução verbal como a gente faz aqui, né? E eu tenho que usar de outros interesses, vamos dizer assim, às vezes um brinquedo para fazer o movimento ou convidar esse movimento, mas a gente vê que sempre tem resultado, sempre tem mudança, sempre tem aprendizado, né, motor e mudança neurológica. Então, eu não acho que ele deva nada para nenhum outro método. E eu acho que essa qualidade, né, de trazer mais alegria, mais descontração para a vida da gente, só isso que não é só, acho que é muito, principalmente se a gente pensar numa pessoa com sequela, com limitações, é uma mudança para a vida, assim, de qualidade de vida considerável. Muito considerável, né? Porque você imagina você chegar num lugar que você é errado, que você tem que fazer o que outra pessoa está imaginando, que não tem nada a ver com o que você quer fazer, o que você quer experimentar, né? E você crescer sobre um olhar de ainda não está bom, ainda não é o suficiente, né? Acho que isso é muito limitante. Vamos Prometo que a colocar última assim. pergunta, prometo que a última pergunta para o pessoal falar. Como é que você lida com esse pessoal que, porque é uma relação de causa e efeito, você está num ambiente e as pessoas vão fazer isso para acontecer isso, né? Esse é o ambiente que a gente vive, né? Como é que você lida com isso? Tem técnicas ou metodologias que são de causa e efeito, né? Vão fazer Uhum, isso, acontece isso. Feldenkrais não é assim, pelo que você está falando, né? Como é que você uhum. lida? Porque a pressão no entorno é enorme, né? Às vezes você trabalha em equipes multifuncionais, né? E aí você não pode falar, não, mas deixa emergir alguma coisa, alguma mudança. Você vai ter que justificar muito bem dentro de um grupo, né? Hoje eu trabalho, hoje eu não estou em nenhuma equipe assim específica, né? Mas isso no começo é mais complexo, até a gente desprender dessa ideia de que é causa e efeito, né? Porque quando você começa a lidar com essa plasticidade e ver o ser humano nessa multiplicidade, você entende que causa e efeito é para a máquina, não é para a gente. Então, eu acho que é dar o tempo, né, para que outras pessoas possam ir se inteirando dessa realidade, que é uma outra realidade, né, é uma outra forma de pensar.
mas eu não considero isso um problema, né? Acho que à medida que as pessoas vão vendo como o trabalho se desenrola, é muito natural que elas não fiquem criando essa expectativa. É claro que tem pessoas que são muito, não sei nem que termo que eu usaria, né? Sei lá, matemáticas. E aí elas têm outras opções de profissionais. Mas é uma questão de escolha, né? Assim, acho que faz parte da vida, né? A Pois gente é o mesmo espaço que a gente se dá para funcionar, né, de uma forma mais livre e mais potente, e é esse espaço que a gente vai poder dar para o nosso cliente, para as pessoas que a gente usa, né, o método com elas, é o mesmo que a gente dá para as pessoas que não conseguem, né, acessar isso também. É um direito, né, faz parte. já. Obrigado. Oi, Érica, boa noite. Oi, boa noite. Leonice, primeiro assim, acho que fiquei super. Deixa eu só tirar minha mãozinha daqui, eu acho que dá para baixar a mão. E fiquei super curiosa também. Essa é uma palavra que me define bem sobre o Feldenkrais em crianças, que eu sempre digo, se a gente ensinasse isso às crianças, a gente não precisaria cuidar de tantos adultos aí que são, como o Hans bem diz, alienados, né? Porque a gente não conhece muito sobre o nosso corpo, mesmo sendo profissionais do movimento. E ontem, na nossa prática lá sobre o ombro, né? Eu tive uma fratura há 20 anos na cervical, e então eu tive dor crônica durante esse tempo. E aí, quando eu estava me percebendo no movimento, eu comecei a me observar e ver que eu sempre dava mais do que eu podia. Então, eu chegava na amplitude final e dava mais uma forçadinha, sabe? E isso é para a vida, né? Porque o corpo, ele é só né? O movimento é só um reflexo de como a gente leva a nossa vida. E aí eu pensando comigo, falei, nossa, por que que eu não trato, né, esses movimentos com mais gentileza, com mais leveza, na amplitude que me é confortável? Por que que eu tenho que sempre fazer mais, né? Então, essa percepção foi durante a prática. E aí, quando a gente foi mexer a escápula do lado onde eu tinha a fratura, onde eu tenho a fratura, não mexia, a orelha doía, então vinha uma tensão até a orelha, era algo até que me desconcentrava da fala da profissional. E aí, depois, toquei, né, nessa parte da orelha e tal, fiquei tocando e uma dor bem capacitante. E isso me fez lembrar aquela semana que eu estive na prévia de vocês da formação, que eu precisei ficar um dia ausente, eu não consegui levantar da cama. E aí acordei super dolorida, dormi muito bem, foi uma das melhores noites da vida, eu não tenho problema com sono, mas acordei super dolorida, parecia que tinha passado um caminhão em cima da minha escápula mais móvel. E hoje à tarde, assim, a energia baixou de um jeito. Eu falei, gente, eu vou ficar doente de novo. Não é possível que eu perder mais um dia de prática, né? Será que meu corpo quer pausa, né? E aí precisei dormir, que é um hábito que eu também não tenho. À tarde dormi e relaxei, e aí acordei com outra energia, assim. É isso. Foi quase um resfriado, assim, depois de mexer a região ali de torácica, enfim. Muito bom, maravilhoso. E é isso, né? Acho que o convite maior não é chegar em lugar nenhum, não é ter um resultado, mas é a gente se descobrir e se realmente se conectar com a gente, com o nosso corpo, é criar essa comunhão com o nosso corpo, né? Aprender a ouvir ele, o que que é mesmo que você quer, né? É o nosso melhor amigo. Não sei por que que a gente se separa tanto, se deixa separar tanto dele, né? Sem protestar, né? Porque ser gentil com a gente, né? Com o nosso corpo e
bater uma bola e reconhecer quando tá doendo. Ah, beleza, tá doendo, mas não ter que carimbar. Eu tenho uma dor, né? Eu tenho isso, eu sou assim, né? Porque isso já dá essa solidez que não é real, né? Que não é real e a gente vê que não é real à medida que a gente sente as práticas, né, no próprio corpo e que a gente vê como isso acontece também no corpo das pessoas, né? De qualquer idade, eu acho, de qualquer idade. Alguém mais? Ops, apareceu um negócio aqui. Hans, abriu alguma coisa aí? Ups, voltou. Mexeu alguma coisa diferente. E é isso. A Bernadette quer trazer alguma coisa? Ah, quer que abra? Peraí. Você consegue abrir, Hans? Abri. Olá, boa Ah, noite. ativou. Agora eu vou escutar. Você vai me escutar, né? Sim, Tá. Então, essa história de você estar falando que você trabalha com criança, eu não sabia. Eu nunca, quer dizer, eu não tenho grande conhecimento, mas eu conhecia que o método Feldenkrais seria para pessoas acima de 60, acima de 70 até. Não era para criança. Estou entendendo que ele, quando desenvolveu isso, ele desenvolveu por causa de uma história do joelho dele, que eu saiba, entendeu? Então, eu estou achando interessante. Eu entendi que ele fez, né, ele fez um método, não sei como é que vai falar, tá entendendo? Para pessoas que já não podem, hoje nós falamos malhar, né? E para as pessoas readquirirem os seus movimentos, né? Então, eu estou ultra interessada como é que trabalha com criança que não fala, não fala, tá entendendo? O que não pode falar, né? E eu tô assim, na fantasia, entendeu? Porque eu sempre, né, eu vim trabalhar com isso porque foi o que eu achei assim, ele faz movimentos devagar e etc, etc, etc. Entendi por quê, mas era porque a gente já não tem, não pode sair correndo, não pode andar de bicicleta, quer dizer, eu não posso. Tem outras senhoras da minha idade lá na Europa que andam perfeitamente, né? Mas então eu vou querer saber mais, tá? É isso. que legal. E é muito bom você trazer, né, isso, porque realmente o Feldenkrais, ele trabalhou com crianças, né, especiais, foi onde eu Isso é conheci outra o coisa. trabalho dele, né? É. Então, eu trabalho com crianças especiais, né, pacientes neurológicos. Então, é um trabalho muito amplo, né, que cabe, assim, várias possibilidades, né, como o Hans já trouxe. E não falar, né, não é um impedimento, porque a primeira linguagem é a linguagem do corpo, né? A gente já a criança pequena ela não fala, mas ela está borbulhando ali de uma série de processos internos, construindo uma série de aprendizados neurológicos pelas sensações corporais, né, e pelos movimentos que ela vai experimentando com o corpo na gravidade, né? E muitos movimentos que a gente experimenta vêm, inclusive, desse processo, né? Que ele estudou e destrinchou muito bem, né? Dessa evolução da mobilidade humana, né?
desde o nascimento, mas a gente vai ver aí, se a gente olhasse na embriologia, até intraútero, né, os movimentos de enrolamento, de extensão, os movimentos dos peixes, dos répteis. Então é muito, muito legal a gente e lembrando disso, porque na verdade pode ser que cognitivamente a gente não saiba, ou acha que não sabe, não lembra, mas a inteligência do nosso corpo, das nossas células, tem todas essas informações. Então, às vezes, quando a gente vai lá e dá uma cutucadinha, a gente pode acessar, que é o que as práticas, né, vão, vão promovendo aí. Quer trazer mais alguma coisa, Hans? Tudo bem? Então, que tal experimentarmos alguns bocadinhos de movimento? Então, vou convidar vocês